Olá pessoal, eu sou Nelson Souza e esse é o nosso canal A Hora do PMOC. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o nosso vídeo de número 14, onde nós vamos continuar a apresentar para vocês os impactos que a NR12 vai trazer para o PMOC. Né? Então, em realidade, como eu tenho dito em todos os nossos vídeos anteriores, em razão da publicação da entrada em vigor da nova NR1 a partir de 1º de agosto de 2021 desse ano, um novo conceito de gerenciamento de risco ocupacional vai ser introduzido em todo o sistema de saúde e segurança do trabalho. Isso implica bastante, isso acabou trazendo consequências também para o PMOC. Né? Por quê? Porque o PMOC é um sistema de operação e manutenção dos equipamentos. Então, esses equipamentos são equipamentos e instalações, mas estamos falando de NR12 equipamento. Esses equipamentos de ar-condicionado atualmente instalados, ou eles vão sofrer as atualizações necessárias, ou você vai criar um passivo trabalhista para o seu empreendimento. Você vai acabar criando um passivo aonde desnecessário, né? Primeiramente desnecessário, sendo que aonde aqueles funcionários, aqueles trabalhadores, não só os que atuam diretamente na manutenção e na operação dos equipamentos, como também para os que estão nos ambientes climatizados, né? Ah, mas como que isso vai afetar diretamente os ambientes climatizados? Afeta porque se você tem um equipamento instalado no seu ambiente, onde você não tem uma plaqueta de identificação, aonde você não tem as características técnicas desse equipamento, aonde você não tem o projeto desse equipamento, onde você não tem o manual de instruções desse equipamento, teoricamente, todo o seu ambiente, todo o seu empreendimento, toda a sua estrutura organizacional, como empresa, como CNPJ, está sob risco. Porque você não sabe, teoricamente, o que você tem que fazer. Então, para essas situações, a NR12 é muito específica. Se você não tem esses dispositivos, se você não tem essas características, essas exigências, se o seu equipamento não cumpre essas exigências, você tem que contratar o profissional responsável técnico pelo PMOC, né, que o responsável técnico pelo PMOC ele é responsável pela instalação, pelos equipamentos, por tudo que diz o PMOC, tudo que diz respeito ao PMOC, tá? Do quadro de alimentação até o equipamento e do equipamento até os ambientes climatizados é responsabilidade técnica, sim, do responsável pelo PMOC. Tá? Então, nessa parte toda, até o ambiente climatizado, é responsabilidade técnica do responsável técnico do PMOC. Tá? É importante a gente falar isso, porque não é só responsável pelo equipamento, não. O PMOC é um conjunto de ações, não é só um documento. Então, a gestão do risco ocupacional e a elaboração do PGR vai incluir também no seu PMOC essas características. Você vai ter que dizer para aquele técnico, para aquele operador e para aquelas pessoas daquele ambiente climatizado, que o equipamento deles é esse, assim, 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 assim. Tem essas características, sofre esse tipo de limpeza, ele tem esse tipo de manutenção, tem um manual, enfim. É exigência da norma regulamentadora, como sempre foi, né? O cumprimento das normas regulamentadoras por todas as instalações onde tem PMOC, elas são necessárias, elas são exigidas, perdão, desde a época da CLT, né? Então, desde 1943, gente, né? Então, aí ela foi, no artigo 7º da portaria 3523, novamente foi exigido que todas as ações, todas as atividades, todos os procedimentos, tanto nos equipamentos como nas instalações de ar-condicionado, não podem trazer risco de exposição aos trabalhadores a fontes de perigo, a fontes que podem, que
tenham a possibilidade de trazer agravos ou doenças à saúde do trabalhador. Tá? Então isso é muito importante vocês entenderem isso, que o PMOC, agora, a partir da NR21, da nova NR1, que vai entrar em vigor agora a partir de 1º de agosto, ele vai ter que sofrer essas alterações. Tem muita gente que não tá entendendo isso. Eu coloquei num vídeo na semana passada, se não me engano, que a Secretaria de Inspeção do Trabalho já está fazendo fiscalização e exigindo coisas do PMOC, né? Então, gente, assim, eu desenvolvi um trabalho, eu desenvolvi um novo produto, eu desenvolvi um PMOC já integrado com isso, gente. É um PMOC, depois eu vou fazer um vídeo desse PMOC. Só que é um vídeo um pouquinho mais longo, com bastante paciência. Eu gostaria até de vocês contribuíssem e colocassem no comentário, se vocês quiserem um vídeo onde eu possa colocar onde eu vou apresentar para vocês como deve ser, né? Não é que deve ser, as características mínimas que um PMOC integrado tem, pelo menos é o PMOC integrado que eu procuro oferecer para os meus clientes. Isso é importante, porque você vai eliminar passivo trabalhista, tá bom? O passivo trabalhista é extremamente custoso para as empresas, tá? Então, eu peço a todos os profissionais, os responsáveis técnicos por instalações de ar-condicionado e PMOC, que prestem atenção nisso. Até porque, se você é um responsável técnico contratado por uma empresa para gerir, supervisionar as instalações de ar-condicionado, você é responsável legal por tudo o que acontecer nesses ambientes, tanto na área trabalhista como na área civil e na área criminal. Então você está assumindo essa responsabilidade. Então nada mais justo de que, no caso da empresa que te contrata, o seu contratante, se ele for autuado por imperícia, negligência ou imprudência sua, na aplicação, na implementação, na elaboração, na implementação e na operacionalização do PMOC, ele vem a cobrar de você. Porque, teoricamente, o seu contratante contratou um profissional qualificado e habilitado para fazer isso, né? Então, assim, a responsabilidade técnica do PMOC não é só emitir RT. É também você assume uma responsabilidade técnica você assume uma responsabilidade trabalhista, civil e criminal muito grande. Porque a partir da NR1, da nova NR1 que ela entrar em vigor, com certeza isso vai acontecer. Porque vão ser muitas as autuações. Eu tenho visto por aí muitas instalações que não estão, que não atendem de há muito não atendem a nenhum requisito de saúde e segurança do trabalho. E os responsáveis técnicos, não estão nem aí. Quando a gente chega no cliente, a gente pega o PMOC e vê lá o PMOC, só vê lá o xizinho lá. Não vê anotação nenhuma, tá sempre tudo ok. Aí você vai no equipamento, você fez manutenção? Fiz. Quando você fez? Fiz dia tal. E por que você não colocou aqui? Aí fica aquela cara de, né, o PAN, né, né, o Windows trava e o cara não sabia que tinha que fazer. Como não sabia, gente? Né? Então isso é importante. Você, como responsável técnico, você vai ter que uma hora responder por isso. Então muito cuidado, você que é responsável técnico de PMOC, para não colocar a sua profissão, para não colocar a sua responsabilidade técnica sob risco. Tá bom? Eu vou obrigar o meu contratante a fazer tudo o que eu tenho que fazer? Não, você não vai obrigar, mas você vai informá-lo do que ele precisa fazer. Você vai elaborar um plano de ação. Você vai elaborar um plano de ação do PMOC e apresentar para o seu contratante. Falei, esse aqui é o plano de ação. Se você achar que deve ser assim, senão a gente vai alterando, mas você vai implementar um plano de ação. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o programa de gerenciamento de risco do seu PMOC, das instalações que você é responsável, e nesse plano de gerenciamento de risco, você vai ter que fazer um plano de ação. E esse plano de ação você vai apresentar, vai deixar disponível no PMOC, lá vai apresentar para o seu contratante, ele vai comentar, vai pedir algumas alterações, alguma coisa assim, assado, e vai ficar lá no PMOC. Pronto, você já se livrou de um monte de problema.
tá? Mas isso, gente, é muito importante saber, né? Um outro fator que eu quero deixar aqui com vocês, já passou até do tempo desse início de vídeo aqui, é o seguinte: o e-social, que todos já devem conhecer o e-social, ele vai confrontar as informações que você insere na plataforma com o banco de dados dela. Se por acaso essas informações forem inconsistentes, imediatamente já sai autuação. Então, de repente, você está recebendo autuação aí para o Ministério pelo Secretaria da Previdência e Trabalho, ele não sabe nem por quê. Né? Mas está recebendo as autuações aí. E outra, se não vier autuação, vai uma ordem de fiscalização. Então o fiscal já sabe onde ele tem que ir e o que ele tem que procurar. Tá? Acabou aquela fase do fiscal chegar, eu quero ver os documentos, aí como é que é isso aqui? Não, e já vai direto onde ele tem que ir. Tá, pessoal? Então, muita atenção a isso. Vamos ao nosso vídeo, vamos ao assunto de hoje, que é justamente da NR12, que nós vamos falar sobre as medidas de eliminação, né, de fontes de exposição a doenças ou agravos à saúde do trabalhador em máquinas e equipamentos, tá? Esse assunto, cadê tu, meu mouse? Tá aqui. Vamos lá compartilhar a tela aí com vocês, tá vendo? Então, esse assunto ainda é uma das medidas de eliminação, né? Ainda estamos falando nesse vídeo aqui de medidas de eliminação, que são aquelas medidas que a gente toma justamente para que não haja o risco de haver a exposição. Né? Então é a primeira medida que deve ser tomada. Depois a gente passa para as medidas administrativas ou de controle, e depois a gente passa para as medidas mitigadoras, né? Que é, obviamente, EPI, enfim, para evitar que os trabalhadores tenham contato direto na exposição. Uma coisa importante que a NR12 colocou, né, atualizou, né, ela ficou muito legal, é que as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim como os microempreendedores individuais, aonde nesses ambientes não disponham, onde as máquinas e equipamentos instalados nesses ambientes não disponham e sejam esses fabricados antes de 24 de junho de 2012, e eles não tenham uma ficha de informação, elas devem providenciar essa ficha de informação. Né? Mas o que ela tem que ter? Uma ficha de informação mais simplificada. Tipo, modelo, capacidade, tá? A descrição, para que você vai usar essa máquina ou equipamento, por exemplo, ar-condicionado, split, resfriamento não, climatização ambiente, pronto. Indicação das medidas de segurança existentes. Quais são as medidas de segurança existentes? Você vai olhar. Trabalho em altura, piso molhado quando começar a pingar condensação, risco de choque, nas condensadoras, por exemplo, de um split, você vai colocar a superfície quente, você vai colocar que sai vento quente de cima, vai ter lá a sinalização do vento que existe, a placa de sinalização específica, tá? Então, gente, essas são as medidas de que nós estamos pensando em eliminar, tá? Então, se não tem o manual dos equipamentos, providencia um. É uma coisa simples. Nesse caso, você não precisa nem de um responsável técnico. Beleza? Aqui é só colocar as medidas. Obviamente, se tiver um responsável técnico, melhor, né? Agora vamos falar sobre o projeto dos equipamentos. Como é que deve ser o projeto dos equipamentos agora com a nova norma regulamentadora número 1, NR1, em vigência a partir do dia 1º de agosto. Bom, os locais, as instalações onde forem ser instalados os equipamentos de ar-condicionado, elas têm que ter um acesso facilitado para tanto as pessoas como para
os profissionais e os técnicos. Ou seja, aquela casa de máquinas pequenininha, enxuta, enrugada, onde você coloca 5, 6 equipamentos lá e você não consegue nem se mexer lá dentro. Então você cria um ambiente muito quente lá dentro, porque a condensação se faz toda naquele ambiente. Não tem ventilação, não tem iluminação. Isso, gente, já vai ter que fazer parte da uh, da edificação, do projeto da edificação já vai ter que mudar isso. Então isso já vai ter que mudar o conceito de ambiente de trabalho, o conceito de edifício, de edificação laboral, de edificação de escritório e edificação de trabalho. Tá? Então, os arquitetos, os engenheiros que fazem, que elaboram esse tipo de projeto, eles comecem a pensar um pouquinho mais nas condições de instalação e trabalho e manutenção e operação dos equipamentos de ar-condicionado. Tá? Isso é muito importante, porque senão você está criando um passivo trabalhista. Por quê? Porque você está criando naquele ambiente um risco. Qual é o risco? Uma casa de máquinas, por exemplo, ela já é um local confinado, porque ela só tem uma saída. Pronto, já é um local confinado. A gente vai ver isso lá no fim. Então, quem vai trabalhar numa casa de máquinas, teoricamente, já precisa. Teoricamente, não. Precisa da capacitação em trabalho em espaço confinado. Ponto. Então, já existe isso. É uma coisa. Porque geralmente elas não têm ventilação, enfim. Outra coisa, o projeto dos equipamentos tem que atender a eliminação de perigos posturais. Então já se vê a preocupação ergonômica na NR12. Né? Então, assim, não só as casas de máquinas têm que estar adaptadas, tem que prover condições seguras e saudáveis para o trabalhador operar lá dentro. Os ambientes climatizados também. Ah, mas como que eu vou fazer isso no ambiente climatizado? Existem as normas de ergonomia. Siga as normas de ergonomia. Você vai ver que naquele ambiente você pode colocar muito mais trabalhadores de uma forma confortável, de uma forma sadia e aonde o seu sistema de climatização vai proporcionar para eles justamente um um ambiente saudável para trabalhar, sem risco de trabalho, sem risco de concentração de CO2, sem risco de concentração de formaldeído, sem risco de concentração de compostos orgânicos voláteis, sem risco de concentração de gases, por exemplo, gases né, de ozônio, por exemplo, de CO2 e NO2. E CO2, NO2, que dióxido de nitrogênio, né? CO2 é o dióxido de carbono, NO2 é o dióxido de nitrogênio e o CO2 e o CO, que é o monóxido de carbono, quando tiver um estacionamento, alguma coisa perto, assim, houver queima, houver algum queima de combustível fóssil. Tá? Então isso é importante nesses ambientes de trabalho também, não só nos ambientes não só nos ambientes operacionais, nas áreas técnicas, né? Então, vamos lá, o projeto dos equipamentos também devem prever componentes de parada, né, de acionamento e controle, componentes que tornem segura a operação, liga, desliga, né, que comprovem que o trabalhador que vai ligar e desligar esse equipamento, muitas vezes ele não é um técnico capacitado. Ele é um cara que vai lá e aperta o botão. Então essas condições de portão, de acesso ao local, essas condições do ambiente de local de trabalho, às vezes você pode ter um acionamento remoto do equipamento, onde já é muito em voga isso, né? Hoje tem muita instalação assim. Então, tem que se tomar certo cuidado, né, para não criar um passivo trabalhista desnecessário nisso. Então, isso é passível de fiscalização. Isso que a gente está vendo aqui sobre medidas de eliminação, medidas de controle, medidas de mitigação, são passíveis de fiscalização. São passíveis da tua organização ser
autuada. Então não tem necessidade disso. Às vezes pequenas adaptações, obviamente feitas com cuidado, com segurança, por um profissional habilitado, você resolve problemas de muitos anos atrás. Né? Então, coisa simples, não é reinventar a roda. Né? Não é, vou ter que reinventar o meu espaço de instalação dos equipamentos. Não, de repente existem soluções importantes e baratas que você pode aplicar e sem custo, praticamente algumas até sem custo nenhum para a empresa. Né? Então contrata um profissional para ser o responsável técnico da sua empresa, um profissional capacitado. Né? Um capacitado não, mas um profissional habilitado, um profissional que tem experiência. Contratem um profissional para deixar a tua instalação sem risco de passivo. Né? Isso é muito importante, gente. A gente está vendo aqui alguns fatores que afetam diretamente não só o ambiente de trabalho dos técnicos, das áreas técnicas, mas também condições de trabalho que afetam os ambientes de trabalho. Né? Porque um ambiente de trabalho onde você não consegue fazer a manutenção, a limpeza, a higienização daquele lugar. Você não consegue fazer a manutenção daqueles equipamentos, perdão, de forma correta, de forma adequada, todo o teu ambiente de trabalho fica comprometido. O ambiente climatizado fica comprometido. Né? Então, pessoal, é muito importante a gente começar a entender que o ar-condicionado ele é muito importante para nós, desde que ele seja mantido limpo, gente. Tá? Ele é muito importante e ele precisa ser limpo, ele precisa ser higienizado, ele vai sofrer manutenção, não só o equipamento em si, mas toda a instalação, uma hora vai precisar fazer uma manutenção. Então, os ambientes de trabalho são medidas de eliminação de riscos e perigos também. Tá? São riscos, são medidas que podem ser tomadas pelas organizações para eliminar justamente as fontes de doença ou de agravo à saúde do trabalhador, né? A partir de pequenas alterações que são feitas ali como umas medidas de eliminação. Essa é a medida mais importante que a NR12 traz em termos de segurança para a área técnica. Né? Então, o que ela pede como uma medida de eliminação? Que o projeto dos equipamentos, né, sejam feitos, os equipamentos sejam projetados aonde o quadro de comando, o quadro de operação e comando desse equipamento atue em extra baixa tensão de 25 VCA ou 60 volts de corrente contínua. É o máximo que pode trabalhar. Não pode trabalhar mais que isso, gente. Né? Então, é importante que os equipamentos já saiam de fábrica para isso. Ah, mas a minha instalação é antiga, meus equipamentos antigos, eles não são, eles são 380, uns são 440, comando em 220, comando em 380. Gente, isso não é permitido. Isso é passivo trabalhista. Isso, sabe o que é isso? É risco de você ter que pagar periculosidade. Tá? Se o seu profissional de manutenção ou um profissional de operação tem contato em um painel, um quadro elétrico de comando ou de alimentação em 110, 220, 380, 440, você pode ter certeza que ele tem direito à periculosidade. Porque ele vai acionar ele vai acionar esse painel em algum momento da jornada dele. Então, isso é um risco de passivo por periculosidade. Então, muita atenção, vocês fabricantes, né? Vocês já projetem os equipamentos de vocês com quadro de alimentação, com quadro de alimentação e comando em 25 VCA ou 60 VCC. É mais fácil, é mais caro? Sim, é mais caro, mas o mercado vai ter que se adaptar. Ah, mas a minha instalação é antiga, não tem. Adapte. Contrate um profissional habilitado para fazer essa adaptação. De repente, aquele profissional responsável, mas eu sou responsável técnico, eu sou mecânico, eu não posso fazer um quadro elétrico. Realmente você não pode. Mas
informe o seu contratante de que é preciso fazer isso. Você tira a sua responsabilidade e ele passa. Ele vai atrás de alguém para que possa fazer essas adaptações. Não necessariamente você, mas se a sua empresa, se você como profissional pode atuar nessa área de elétrica para transformar um quadro de alta tensão, de baixa tensão, perdão, né, de baixa tensão para extra baixa tensão, faça, contrate, alimente o seu contratante das informações que ele precisa para ele poder tomar as decisões que ele tem que tomar. Se você, como responsável técnico do PMOC, não precisa tomar todas as decisões. Você pode passar as decisões que o seu contratante pode fazer. Mas o importante é que pelo PMOC você passe essas informações. Tá? É importante que pelo PMOC, o PMOC seja um documento de auxílio ao seu contratante para ele tomar as providências que ele tem que tomar. Porque hoje também o passivo trabalhista é solidário. Então, tanto o contratante como o contratado são responsáveis pela segurança do trabalhador, de ambos os trabalhadores. Tanto o contratante é responsável pela segurança do contratado, dos trabalhadores do contratado, como o contratado é responsável pela segurança dos trabalhadores dos contratantes. Então, pessoal, é muito importante esse conceito que a gente precisa mudar. Tá? É muito importante a gente entender que o PMOC é uma excelente ferramenta para mostrar o que tem que ser feito. Né? Repito, gente, eu tenho um projeto, eu tenho um modelo que eu apresento para os meus clientes, chama-se PMOC integrado. E o que é o PMOC integrado? É um PMOC que atende a todas as exigências técnicas e legais e normativas. Então, gente, é um calhamaço, mas você tem que ter essas informações, você tem que passar essas informações. Não que você vá fazer a maioria dos trabalhos, mas você tem que informar o seu contratante do que está acontecendo na sua área de atuação, tá bom? Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. O projeto dos ambientes de instalação dos equipamentos deve prever iluminação, ventilação, deve prever a movimentação, a retirada e a colocação de peças, né? Deve prever a, as paredes de separação quando for necessária, deve prever a ventilação, a iluminação, isso que a gente já falou no começo. Então, tantos equipamentos também, porque tem muito equipamento, por exemplo, os fan coils, os selfies, eles são caixas, né? São armários, onde dentro desse armário não tem iluminação, não tem ventilação, não tem, quer dizer, ventilação até tem, porque você abre a porta, mas não tem ventilação. Não tem ventilação, perdão, mas não tem iluminação pro trabalhador, pro operário trabalhar lá. Muitas vezes ele tem que trabalhar lá dentro, com o braço lá dentro. Então isso complica muito a vida, expõe ele a tanto a risco físico como risco ergonômico, né? Que não deixa de ser um risco físico, né? Então esse é um outro aspecto que deve ser, que as pessoas devem tomar cuidado também, tá? Peraí. Um outro fator que deve ser tomado, esse vídeo eu vou estender um pouquinho, tá? Porque tem assim, tem uns assuntos ainda que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver. Isso eu vou passar no outro vídeo, então, porque não vai dar para a gente ver esses slides agora. Então, pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre as medidas de eliminação na área de segurança elétrica também, que nós já falamos algumas coisas aqui. Aqui no próximo vídeo nós vamos falar de outras ações que devem ser tomadas, ou devem ser reportadas, ou devem ser, enfim, colocadas no PMOC para atender os requisitos da NR1. Beleza, pessoal? Então não esqueça aí de dar o joinha, não esquece de dar o joinha, compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar,
tá? O comentário de vocês é legal, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que, que a gente precisa melhorar, como a gente pode melhorar o nosso canal, como a gente pode melhorar essa passagem das informações para vocês. Tá? Logo, logo vou atualizando vocês, eu vou passar essa série, mas eu vou. Logo, logo eu vou, vou atualizar todos aí sobre algumas normas de qualidade do ar interior, mas eu costumo fazer os vídeos de uma forma sequencial, tá? Então, para organizar melhor até a minha agenda. Mas não esquece, pessoal, dá o joinha, dá o seu like, comenta, inscreve no canal, que é muito importante a inscrição de vocês no canal, e compartilhe esse vídeo. Valeu, galerinha, até o próximo vídeo.